Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Thiago Weber, consultor e especialista em investimentos, e hoje estamos aqui nos estúdios da Top Invest. Um grande abraço para o meu amigo Kleber, que é um baita parceiro aqui do canal. E no vídeo de hoje o assunto não poderia ser diferente. A gente vai falar da super quarta que aconteceu essa semana passada, decisão da taxa de juros do Banco Central norte-americano e decisão da taxa Selic aqui no Brasil, que subiu para 14,25% ao ano. O maior valor que a gente já via para a Selic desde 2016, desde o auge da crise do governo Dilma, a gente não via uma taxa de juros tão alta aqui no Brasil. E a gente vai falar sobre os impactos disso nos seus investimentos, na sua vida também, porque isso é super importante, e como que você pode aproveitar as oportunidades desse momento e também se proteger aí das volatilidades e do cenário que a gente está passando agora. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita agora esse momento para se inscrever. A gente está com a meta de chegar nos primeiros 500 inscritos aqui do canal, já estamos quase chegando nessa meta. E esse projeto aqui, ele tem tudo para dar certo, a gente está expandindo muito a aposta aqui no canal do YouTube. E imagina você daqui 5 anos pensando, pô, eu fui um dos primeiros 500 inscritos do canal do Thiagão. Eu, se fosse você, não perderia essa oportunidade. Então já se inscreve aqui agora para não perder nenhuma novidade. Já deixa também o seu like aqui nesse vídeo. E se você quiser uma análise dos seus investimentos, para ver como a gente pode melhorar a sua rentabilidade, como pode montar a sua carteira para os seus objetivos, para os seus projetos de futuro, planejar sua aposentadoria, o QR Code está aqui na tela, deixa os seus dados e aguardo o contato meu ou de alguém aqui da minha equipe que a gente vai te procurar para tratar desse tema. Tá legal? E antes de começar o vídeo, pessoal, já quero fazer essa pergunta aqui para vocês. Escrevam aqui nos comentários. Você acha que a taxa Selic chega a subir mais do que 15%? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião sobre isso, porque esse tema aqui é super importante e eu preciso entender aí qual é a expectativa de vocês. O que vocês estão achando sobre a Selic? Já deixa aqui nos comentários a sua opinião. Para começar no tema do vídeo, pessoal, vamos ver como é que estavam as expectativas do mercado antes dessa reunião que a gente teve aí na semana passada. Estou mostrando aqui na tela para vocês agora o Boletim Focus, que é divulgado pelo Banco Central todas as segundas-feiras, tá? Esse aqui, ó, ele foi divulgado no dia 7 de março, então logo antes aí da reunião do Copom, que foi no dia 19. Quais eram as expectativas do mercado, as que mais importam aqui para essa nossa análise, tá? Taxa Selic. O mercado estava prevendo uma Selic no final do ano de 25 em 15%, pessoal. Essa aqui é a expectativa do mercado nesse momento. Isso aqui é super importante porque o mercado financeiro, ele sempre antecipa os movimentos. Então, quando a gente fala, por exemplo, que os fundos imobiliários estão descontados porque a nossa taxa de juros está alta, não é só porque a Selic está alta na vida real, mas é porque a expectativa futura da Selic já é de um valor mais alto ainda. O mercado financeiro, ele sempre antecipa os movimentos. Então, não precisa, a própria taxa Selic no mercado tá em baixa para que os ativos reflitam esse preço depois. Na verdade, os ativos já refletem o preço da própria expectativa. Conseguiram entender essa dinâmica? Então é por isso que não existe aquele negócio de eu vou esperar a Selic dar uma reduzida para daí então fazer meu investimento. Aí você já vai estar todo atrasado, cara. Você já vai ter perdido o fio da meada aqui, já vai ter sido engolido pelo mercado. Então é por isso que não vale a pena você ficar esperando, tentando acertar o melhor momento. Esse tipo de coisa só faz você perder tempo. Na prática é muito difícil você acertar os momentos do mercado. E a ciência nos mostra que não vale a pena empregar esforço nisso. Vale mais a pena você fazer os seus aportes e sempre investindo na sua carteira, independente do cenário que a gente está passando, justamente para pegar esses momentos aí, independente de tentar acertar o melhor momento ou não. Voltando aqui para o Boletim Focus, pessoal, dei uma outra olhada aqui, ó, nessa parte falando sobre a inflação. Ó. Então, o mercado está prevendo que para o final do ano, a nossa taxa de inflação vai ser em 5,58%. Isso aqui não quer dizer que está certo, tá? Muitas vezes o mercado ele erra nessas projeções, isso aqui é um detalhe importante. Só que esse negócio, ele já está no preço, que nem eu falei para vocês. Da mesma forma lá como a taxa Selic também já estava projetada no preço dos ativos. E isso aqui significa que o governo não vai ser capaz de bater a meta de inflação. Eu vou explicar um pouco melhor esse negócio para vocês lá na frente, mas o governo ele tem uma meta de inflação que aqui no Brasil ela é de 3%. Só que o mercado já está prevendo que o governo vai passar dessa meta e vai passar por muito, né? E isso aqui
Na nossa vida, a gente percebe na prática, né? É só você ir no mercado, você vê quanto é que está o preço do café, quanto que está o preço do ovo, o preço da carne, tá tudo muito caro. Isso é só um detalhe, só a parte dos alimentos, né? Mas a gasolina também está cara, todas as outras coisas estão ficando mais caras. Isso é a inflação na vida real, a gente sentindo a inflação a partir desse fenômeno como ele acontece, tá legal? Voltando aqui para o material, tivemos então a super quarta, que foi no último dia 19 de março, decisão do Fed lá nos Estados Unidos e do Copom aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, o Banco Central manteve a taxa de juros, ele tem já esses juros aqui desde alguns meses, né? Entre 4,25% e 4,5% ao ano. Isso aqui, pessoal, é um juro muito elevado para o nível dos Estados Unidos. O contexto lá já está bem diferente também. Recentemente entrou o governo Trump com uma série de medidas de ajuste fiscal, de tarifas de importação, com o objetivo de fortalecer a economia interna dos Estados Unidos. Inclusive, tem um vídeo que eu vou fazer falando especificamente sobre esse assunto, então já aproveita aí para se inscrever no canal e não perder esse vídeo novo que vai sair em breve também, tá? Voltando aqui, o cenário lá nos Estados Unidos, ele ainda é desses juros mais altos, e agora a gente está tendo um contexto aí que se especula sobre uma possível recessão lá nos Estados Unidos, de a economia reduzir o seu nível de atividade, e aí com isso o Fed conseguir fazer cortes de juros dessa taxa que já está alta há bastante tempo. Se o Fed conseguir cortar juros, aí realmente vai ser um cenário diferente, um cenário de mais estímulos para a economia americana. Aí o PIB deve responder isso no médio prazo também. E para os ativos de risco a gente pode ter um cenário diferente do que a gente está vendo hoje. Porque a Bolsa Americana, ela vem caindo desde o início do ano, vem caindo bem fortemente, inclusive. Acompanhe o próximo vídeo aí que eu vou falar especificamente sobre o cenário americano. E aqui no Brasil, tivemos também a decisão do Copom, que elevou a taxa de juros para o nível de 14,25%, algo que a gente não via, pessoal, desde 2016. Então, o que está acontecendo? A economia brasileira está passando aí por um momento de muito aperto monetário na parte aqui da taxa de juros. E isso é um cenário que traz para a gente muitas oportunidades. O que a gente precisa pensar quando olha para uma taxa Selic nesses níveis? Esse aqui é o preço do dinheiro. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando especificamente sobre isso. Já vou deixar aqui nos cards, acompanha esse vídeo aí também para você ter mais detalhes. Então eu vou te dar um exemplo bem da vida real. Digamos que eu tenho dinheiro na mão agora e estou querendo comprar um imóvel, por exemplo. Um imóvel para investir. Vou comprar à vista, vou botar ele para alugar, vou receber uma renda. Estou com esse projeto aí na minha cabeça. Para valer a pena, para eu querer fazer esse projeto, eu preciso ter um desconto na compra do meu imóvel que compense eu deixar ele parado rendendo 14% ao ano. O meu custo de oportunidade, seja de comprar um imóvel, seja de investir na minha empresa, seja de fazer qualquer outro projeto, ele é muito alto. O estímulo a deixar o dinheiro parado, a gente usa essa linguagem assim de dizer eu vou sentar em cima do dinheiro. O custo de oportunidade de sentar em cima do dinheiro está muito alto, está valendo muito a pena deixar o dinheiro parado. É isso que significa na prática. E isso aqui precisa acontecer uma vez que a gente tem uma inflação muito alta. Já vou avançar aqui a tela para mostrar para vocês. Olhem como é que está a nossa taxa de inflação aqui no Brasil nos últimos 12 meses. A gente tem aqui, ó, desde fevereiro do ano passado até agora, e nesse momento, em fevereiro de 2025, a gente tem uma taxa de inflação de 5,06%. Isso aqui é acima da meta do Banco Central. O Banco Central já ultrapassou a meta, já perdeu a meta que ele tinha, que era de 3% para a inflação brasileira. E isso aqui a gente percebe na vida real, que nem eu falei para vocês lá no início. O preço dos alimentos está alto, da gasolina. Então a taxa de juros realmente precisa estar nesse patamar mais elevado, porque não dá para ter mais estímulos na economia brasileira. Porque se isso acontecer de fato, a gente vai ter uma resposta ainda mais severa dessa inflação aqui, e aí quem paga a conta é eu, você e todas as outras pessoas aí que precisam se alimentar, fazer compras, né? Os cidadãos comuns é quem acabam pagando a conta, porque o nosso dinheiro ele vale cada vez menos e a gente precisa de cada vez mais para comprar as mesmas coisas de antes. Vou mostrar aqui para vocês agora como que está a meta do Banco Central, aquilo que eu expliquei ali no início. Esse aqui é um histórico desde 2015, né? E hoje nós estamos nesse nível aqui, ó. Aqui onde eu estou passando o cursor aqui para mostrar para vocês. Ó. Essa linha firme aqui de baixo é a meta de inflação do Banco Central, que hoje ela é de 3%.
E essa linha tracejada em cima é a banda superior e a linha tracejada de baixo é a banda inferior. O Banco Central ele precisa manter a taxa de inflação sempre dentro dessa banda, tanto da inferior como da superior. Uma inflação muito baixa também é ruim, significa que a atividade econômica ela está muito fraca, né? Ela precisa ser estimulada, então a inflação baixa também não é bom para a economia. Só que agora a gente está na banda superior, ó, já passou da meta inclusive. E essa linha vermelha aqui ó, é a projeção até o final aí de 2027. Então a expectativa que o Banco Central tem é de que vá ficar acima da meta ainda por mais tempo. Inclusive ele já publicou isso nas cartas lá do Banco Central, né, as atas que eles divulgam, e o mercado como um todo ele já está precificando isso aqui, ó, que a taxa de inflação brasileira vai ficar acima da meta do Banco Central, né, por mais tempo. Então esse é o cenário aí que já está sendo precificado pelo mercado financeiro. E dei uma olhada no passado, pessoal. Lá quando a gente estava em crise aqui, ó, lá em 2016, a inflação ficou muito acima da meta. Ficou em torno ali de 12% naquele ano. E a gente também teve lá em 2022, como reflexo da pandemia, uma taxa de inflação que ficou próxima de 10% também. Isso aqui, inclusive, é um cenário que assusta bastante os investidores, porque a causa dessa inflação lá de 2022 foi muito explicada pela alta do dólar que a gente teve. Durante a pandemia, o dólar chegou a bater R$5 pela primeira vez. Hoje ele já está maior do que isso, né? Já está em 5,60, chegou a bater 6 e pouco lá no ano passado. Só que o dólar, ele impacta diretamente na nossa inflação, porque a gente consome muitos produtos que são importados, que vêm de fora. Quer ver uma prova disso? Aposto que o seu celular aí na sua mão, se ele não é um iPhone, que é americano, ele é um Samsung, que é coreano, ou ele é um Moto G, um Xiaomi, que vem tudo lá da Ásia. Nada disso é feito aqui no Brasil, a gente sempre importa. Então o preço do dólar ele importa diretamente. E não só nesses bens aí, tá? Na alimentação ele também importa, na gasolina que a gente consome, porque o Brasil ele explora muito petróleo, mas ele importa muito petróleo refinado também. O petróleo refinado é a gasolina, são os outros componentes aí que são feitos a partir do petróleo. Então o dólar ele importa diretamente na nossa vida. Mais do que a gente imagina, mais do que a gente espera que seja, inclusive. E é por isso que faz muito sentido você ter dinheiro investido em dólar, tá? Eu estou sempre batendo nessa tecla aqui, mas é por causa de fatores como esse. Então, voltando aqui para o gráfico, ó, isso aqui é um temor muito grande, porque se isso aqui acontecer de novo, é um desastre para a gente, né? A nossa moeda vale cada vez menos, a gente compra menos coisas. Então, ó, tomara que o Banco Central consiga manter essa expectativa aqui e que a inflação não saia do controle. Vejam como é que está o histórico aqui da taxa Selic, né? Aquilo que eu falei lá no início, ó. Hoje, a Selic está em 14,25% ao ano pela decisão do Fed e a última vez que isso aconteceu foi lá em 2016. Olha só, quando a gente estava no auge da crise do governo Dilma. Então hoje a gente já está aqui de novo e dessa vez sem uma crise já anunciada, né? Em tese a gente está ainda tranquilo, não tem um grande problema acontecendo, nosso PIB não está diminuindo, mas a gente está passando por esse momento turbulento aqui da economia brasileira e que gera oportunidades principalmente aqui para quem tem dinheiro a investir na renda fixa, ativos de risco também muito descontados. Eu vou explicar um pouco melhor aí para vocês a partir de agora essa questão. Então, em resumo, pessoal, esse é o cenário que a gente tem hoje, uma taxa de juros muito alta, um estímulo muito grande para deixar o dinheiro parado, para não fazer novos projetos, e isso aí impacta diretamente na nossa vida e na economia como um todo. E uma questão super importante que a gente precisa se fazer nesse momento é o motivo. Por que isso está acontecendo? Por que a gente chegou nesse ponto? E a razão para isso, vou mostrar para vocês aqui agora na tela. O Brasil tem hoje uma dívida pública que está em torno aí de 75% do PIB. Então pensa só, tudo que a gente produz, em torno de 75%, a gente tem em dívida para pagar e ir pagando conforme o tempo vai passando, né? E para o Brasil, que é uma economia em desenvolvimento, né, um país emergente, que não é desenvolvido como os Estados Unidos, como os europeus, como alguns asiáticos também, esse nível de endividamento aqui, ó, ele é alto. Ah, Tiagão, mas eu sei, aí já ouvi o pessoal falando que a dívida pública dos Estados Unidos é de 130% do PIB, é muito maior do que a nossa. É verdade. Vou falar melhor sobre isso no vídeo lá dos Estados Unidos, então se inscreve aqui no canal para não perder essa novidade. Mas isso aqui tem uma razão de ser, tá? Como o Brasil ele é um país em desenvolvimento, um país que não é desenvolvido ainda, a gente não pode ter um nível de dívida pública tão alto porque a gente tem problemas para conseguir pagar essa dívida. Aqui tem um risco de crédito que ele não pode ser descartado.
Esse risco de crédito é como a gente pensar o seguinte: pensa que você tem um parente que está sempre endividado, está sempre na berlinda, aí, sempre esgoelado, e aí ele te pede um dinheiro emprestado. Você empresta para ele uma vez. Esse cara pega o teu dinheiro, vai lá, vive a vida dele e ele não te devolve, né? Ele não te pagou, ele te deu um calote porque você emprestou o dinheiro, mas ele se apertou ali e não conseguiu te devolver. Aí ele te pede dinheiro de novo. Você vai lá, como é parente dele, né? Empresta mais uma vez, mas fala, ó, tô ficando de saco cheio desse negócio. Na próxima vez eu não vou te emprestar de novo, se você não me pagar. Aí ele pega o teu dinheiro, vai lá, vive a vida dele, continua endividado e não te paga, te dá um calote pela segunda vez. O que você vai falar para ele? Cara, terceira vez, tu me pedindo dinheiro agora, eu não vou te emprestar. Acabou a brincadeira, não quero mais saber disso. Então, como o Brasil ele está sempre patinando em relação a isso, ele não é um país desenvolvido e que nos dê segurança para continuar emprestando dinheiro para sustentar aí os gastos do governo e toda essa questão, o que isso impacta na ponta para a gente é que os juros precisam ser cada vez maiores. Para que os investidores queiram continuar financiando o governo brasileiro, a gente precisa de juros cada vez mais altos. E é isso que a gente está vendo hoje na ponta, né? Então, quando a dívida pública ela cresce muito rapidamente, é esse o problema que surge. A gente precisa de cada vez mais juros para conseguir pagar e aí vira um ciclo vicioso. Porque se a dívida é muito alta e o juro é muito alto, o governo vai gastar boa parte do orçamento dele só pagando os juros da dívida e aí a gente realmente nunca vai sair desse ciclo vicioso. E aí, agora entrando na parte que interessa, como que isso impacta os investimentos e como você pode se proteger e aproveitar as oportunidades. O mais importante nesse cenário todo, pessoal, é você ter a sua estratégia de investimentos bem definida, saber qual é o seu perfil, os seus objetivos, o que você vai fazer com o seu dinheiro na prática. Se você está perdido com relação a isso, o QR Code está aqui na tela, entre em contato com a gente para entrar para a nossa consultoria de investimentos. Então aguardo o contato aí da nossa equipe se você está nesse momento e precisa da nossa ajuda. Fora isso, tá? O que acontece na prática? Quando a gente tem juros altos, isso aí impacta diretamente os ativos de risco. E é isso que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Esse exemplo aqui é clássico, tá? Do ano passado para cá, os fundos imobiliários aqui no Brasil sofreram pra caramba. Você pode ver que lá de fevereiro do ano passado até dezembro desse ano, mais ou menos, eles estavam num vale, né? Só perdia dinheiro, não tinha tempo bom aqui. Agora, nos últimos 12 meses aqui, ó, a queda está em torno de 5% do índice FIX aqui, que é o índice de fundos imobiliários brasileiro, né? Isso aconteceu também com as ações, né? O Ibovespa, ele ficou meio patinando, né? Ficava ali naquela dos 120 mil pontos, aí subia, depois caía de novo, ficava meio no marasmo. Isso tem tudo a ver também com esse cenário aí de juros altos, né? Quando a gente tem um juro alto, a renda fixa paga muito bem. Então os investidores não se interessam muito pela renda variável. E aí foi isso que aconteceu aqui nesse contexto, né? E aí agora, o que está acontecendo? Vocês podem ver que de dezembro para cá, os fundos imobiliários estão já mostrando uma recuperação. Isso aqui tem a ver com o fundo do poço que se chegou aqui no mercado de fundos imobiliários, que estava chegando até num ponto meio injustificável, né? Porque a gente tinha ativos tão descontados que até não estava mais fazendo sentido, né? Então, para os investidores que têm esse perfil, podem investir nos ativos mais de risco, esses investimentos aqui eles estão bastante descontados, né? Agora já se recuperaram um pouco, nada garante que eles vão continuar subindo, esses são ativos de risco, então tem essa oscilação, mas a gente passou aí já por esse contexto. E isso aqui tem tudo a ver aí com o cenário, né, os juros que a gente está explicando aqui nesse vídeo. E na renda fixa, aí aqui a gente não tem nem que pensar, essa aqui é a consequência. Olha como é que estão as taxas do Tesouro Direto no dia que eu peguei esse material aqui. O pré-fixado, que é essa parte aqui de cima, ó, esses três títulos aqui, ó, os pré-fixados para 2028, ou seja, 3 anos no futuro, ele vai te pagar 14,39% se você investir hoje e levar até o vencimento. Isso aqui, pessoal, é muita taxa, como a gente fala no linguajar do mercado, né? Imagina só, você emprestar para o governo brasileiro, que é a entidade mais segura que você pode emprestar o seu dinheiro, porque ele é o dono da impressora, né? Então, se der algum problema, ele imprime mais reais e paga a dívida que ele tem contigo. E você vai ganhar 14% para fazer isso. Em 3 anos, aqui, ó, isso aqui vai ser basicamente 50% de rendimento, porque tem juros compostos ainda, né? Então, 14% por ano, se fosse só multiplicar, daria 45%, mas como tem juros sobre juros, é quase 50% de retorno garantido no Tesouro Direto.
Aqui garantido eu boto entre aspas, né? A gente sabe que nada é garantido no mercado financeiro, mas, cara, é uma taxa de juros que ela é elevadíssima. Lembrando também, no pré-fixado você tem um risco maior do que nos outros investimentos, porque a taxa que você pega, ela é aquela taxa, ponto, acabou. Então, se a inflação disparar, se a inflação for de 30%, por exemplo, o seu retorno real, ele foi muito pequeno, né? Esse é o risco de investir no pré-fixado. É por isso que é melhor você ir com cautela nessa parte aqui do pré-fixado, colocar uma parte menor da carteira ou de repente até reconsiderar outros ativos aí um pouco mais seguros. E na parte do IPCA+, o que a gente tem? Deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês. Olha só, os títulos aqui ó, que são atrelados à inflação, a gente tem para 2040, 2050 e até outros vencimentos aqui, ó, 7,4% acima da inflação. Cara, você ganhar 7,5% de juro real com o risco do governo brasileiro, isso aqui é muita coisa. Isso aqui não tem como sustentar. É uma taxa de juros altíssima, muito, muito, muito alta. Para vocês terem uma ideia, tá? Esse título aqui, ó, ele vai vencer daqui a 15 anos, né? Então, daqui 15 anos, você vai ter esse rendimento aqui já acordado, né? Na renda fixa aqui que você pegou. Se você quiser entender mais detalhes de como é que funciona esse ativo aqui, dá uma olhada no meu vídeo, vou deixar aqui nos cards, em que eu expliquei tudo sobre renda fixa para você ter esse entendimento aqui de como é que funciona esse negócio na prática. Mas se você aplicar para 2040, por 15 anos vai ter esse rendimento aí, entre aspas, né, já garantido pelo governo, você pode vender antes, se o cenário melhorar. Possivelmente vai ter uma marcação a mercado considerável, né? Então, se o Brasil voltar para os eixos, conseguir reduzir essa taxa de juros, aqui você pode ter até um ganho extraordinário, né, com esse negócio aí da marcação a mercado. Claro que não dá para investir aqui contando com essa marcação a mercado, isso é bastante arriscado de se fazer, mas é um investimento que, nos níveis que ele está hoje, não tem como desconsiderar, tá? É realmente algo para pensar em botar no seu portfólio, entender o seu momento e considerar aí para aproveitar essa oportunidade. E só para não passar batido aqui, né, pessoal, se você aplicar no Tesouro Selic, aí você vai ganhar a taxa Selic, então vai ganhar lá os 14,25% ao ano. Isso aqui, pessoal, é mais de 1% ao mês, sem fazer esforço nenhum. Na verdade é mais, até 1,1% ao mês, muito provavelmente. Então pensa isso, é uma loucura, né? Você só botar o seu dinheiro lá na Selic, tem liquidez imediata, pode resgatar a qualquer momento e você vai ganhar mais de 1% ao mês, sem fazer esforço nenhum. Então, realmente é um nível de juros que ele é muito elevado. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. De novo, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like no vídeo, compartilha ele com os seus amigos, isso é super importante para mim. Agradeço demais você ter ficado até aqui e responda aí nos comentários. Na sua opinião, você acha que a Selic chega a subir mais do que 15%? Deixa aqui sua opinião, quero saber onde você está investindo também, já responde aqui para interagir aqui comigo. E espero vocês no próximo vídeo. Se quiser minha consultoria, o link está aqui na descrição ou no QR Code na tela também. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!